E aí nós vemos na palavra de Deus, onde Deus ele deixou muito claro sobre a questão da família. Deus foi quem instituiu a família. A família não foi algo criado pelo ser humano. Não foi um homem ou uma mulher que chegou e falou: não, vamos fazer assim, o homem vai se relacionar com uma mulher, um gênero masculino com feminino. Não, isso nasceu no próprio coração de Deus. Foi Deus quem planejou. A Bíblia diz, e nós cremos, e a nossa base da nossa vida é a palavra de Deus, que o Senhor planejou. Deus criou o homem, viu que era bom, aí depois viu que o homem não era bom o homem ficar só, e aí a Bíblia diz que da costela de Adão, Deus criou a mulher, e aí a Bíblia diz que Adão gostou e que tudo foi muito bom, e aí Deus criou a família. E nós vemos que a figura paterna, o pai, é o principal alicerce de uma família. Quando nós não temos um pai como alicerce da família, nós vamos ter muitas dificuldades para que aquela família seja uma família com alicerces firmes, que aguente na hora da dificuldade. Porque quando está fácil, é tranquilo. O problema é quando está difícil. Só que Deus, ele sabia que as coisas não seriam fáceis aqui na terra. E Deus, ele criou o homem com essa capacidade de liderar, de coordenar uma família. Então a figura paterna do pai é sim o principal alicerce. E quando não existe um pai da maneira que Deus planejou, a família corre sérios riscos de se destruir. Como nós temos visto famílias se destruindo? Porque um pai não é um homem posicionado, onde o homem muitas vezes quer deixar tudo para sua mulher, quer colocar a responsabilidade toda sobre outras pessoas. A culpa nunca é dele, ele nunca quer segurar, como nós ouvimos por aí, né? Falar uma linguagem jovial e um pouco mais do nosso tempo, nunca quer segurar o B.O., né? Ah não, mas eu falei pra ela não quis fazer, a gente sempre encontra esses problemas. Não, mas eu falei pra ela fazer. Não, mas eu não sou só eu. Teve uma vez que eu estava aconselhando um homem, e ele pegou e falou: não, Paulo, mas tem que entender que tudo aqui em casa sou eu tenho que pagar as contas, eu tenho que fazer compra, tudo é eu. Eu falei: você é pai, você é homem, prazer, esse é o seu papel. Só que muitas vezes o homem quer achar que pode fugir dessa responsabilidade. E aí quando ele tenta fugir dessa responsabilidade, nós enfrentamos vários problemas. Você, homem, você foi escolhido por Deus, e você, dentro de você, a capacidade suficiente para ser um homem de verdade e para ser um pai de verdade. Amém? Glória a Deus. E nós já falamos sobre isso, que antes de Jesus vir ao mundo, o ser humano, ele tinha dificuldade de entender essa questão da paternidade de Deus. Por quê? Porque para os homens, Deus era uma pessoa, era um ser muito distante. Deus era alguém muito distante da humanidade. Então, era inconcebível para muitas pessoas se relacionar com Deus como Deus sendo pai. Por quê? O máximo que nós vemos, como eu já disse isso aqui, na Bíblia, no Antigo Testamento, é Deus sendo chamado o quê? De pai da nação de Israel. Em nenhum momento no Antigo Testamento, Deus é chamado de pai de um ser. Nem Moisés ousou dizer que Deus era pai dele. Mas aí quando Jesus vem, Jesus veio para clarear isso. E dizer o quê? Que Deus é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Nós fomos gerados pelas próprias mãos de Deus. Então eu e você precisamos entender que nós temos um pai. Acima do nosso pai e da nossa mãe, que nos geraram aqui na terra, existe um pai celestial que nos vê, que nos conhece e que nos ama. Então isso era muito impossível das pessoas entenderem. Lá em Isaías 63:16, o profeta tem uma revelação de quem é Deus, mas ele fala de uma forma, mas isso não... E Isaías, no Antigo Testamento, ele era um profeta que falava das coisas que haviam de vir, e olha só o que o profeta diz: mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Isaías aqui no Antigo Testamento estava tendo uma revelação de quem de fato era Deus. E aí nós vemos lá em Efésios, Paulo escrevendo, olha só o que Paulo diz em Efésios: um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Olha só, Deus quer se revelar para mim e para você
como um Deus que não é apenas um Deus que muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas hoje têm medo de Deus, medo de fazer algo errado e ser castigado por Deus, medo de ir para o inferno condenado por Deus. Mas eu quero te dizer hoje, mais uma vez, que Deus é um Pai bom, que te ama. Infelizmente, muitas pessoas, quando ouvem falar de Deus como Pai, têm dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque na terra, talvez não tenha tido um bom relacionamento com o seu pai. E esse é um dos planos do diabo, desfigurar a família. Quando a família não é uma família consolidada, uma família firme, e aí a pessoa tem problema com o seu pai, se relacionar com Deus que é pai é difícil. E aí, eu até estava vendo uma pessoa falando sobre isso, que ela tinha muita dificuldade de enxergar Deus como pai. Por quê? Porque na sua infância, o seu pai tinha sido um pai cruel, um pai que batia, um pai que maltratava. Então, ela falava, se eu pensar em Deus como um pai, eu não vou conseguir amar a Deus, porque o meu pai não foi bom. E é isso que o diabo quer fazer, é isso que o inimigo das nossas almas ele quer fazer. Quer que você não perceba que na verdade, se o pai na terra não tem sido um pai bom, não foi porque Deus quis que fosse assim, porque desde o princípio, Deus quis que todos os pais fossem pais bons. Mas se por algum motivo você não teve um pai tão bom assim, eu quero dizer que há um pai no céu, que é maravilhoso. O melhor pai do mundo é o nosso Pai Celestial. Aleluia. Então, se uma pessoa teve um pai ausente em toda a sua vida, às vezes as pessoas acabam transferindo isso para o seu relacionamento com Deus. E às vezes isso acaba impedindo que a pessoa possa ter um relacionamento bom com Deus. Então eu quero que você avalie sua vida, né? E não culpe o seu pai. Muitas vezes a gente quer culpar as pessoas pela nossa vida. Eu quero dizer que Deus nos dá oportunidades. Se você acha que seu pai não foi um pai bom, se você acha que seu pai não correspondeu às suas expectativas, eu quero dizer que Deus agora ele vai dar uma grande responsabilidade de ser melhor que seu pai. E aí? Melhor que sua mãe. Ame até o fim, tanto o seu pai quanto a sua mãe, porque Deus te ama e você não é nada bom também. Então, se você acha que Deus ele se relaciona conosco porque nós temos algo bom, a Bíblia diz que não, que Deus nos amou quando nós éramos maus, que Ele continua nos amando mesmo nós sendo maus. Mas a Bíblia diz também que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que nós possamos ter os nossos dias bons e acrescentados aqui na terra, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, percebam, quando Jesus esteve na terra, Ele quis nos ensinar e deixar bem claro quem era Deus. Como eu disse, Ele disse que Deus é um pai. E Jesus não falou muito sobre a paternidade de Deus. E há um texto bíblico, eu até já ministrei sobre esse texto, que está lá em Lucas 15, eu queria que você abrisse sua Bíblia, que Ele nos deixa claro o amor de Deus por nós. Lucas capítulo 15. Esse texto nos fala sobre a paternidade. Jesus usa, como de outras vezes, de uma parábola para nos revelar o amor do Pai. E aí nós vamos ler aqui, vamos analisar esse texto de uma forma diferente daquilo que nós já fizemos aqui. Esse texto tem como título, em muitas das nossas Bíblias, a parábola do filho pródigo. Nós já falamos que mais se encaixa na parábola do amor e da graça do Pai. Mas eu quero analisar com vocês esse relacionamento que existe aqui entre um pai e dois filhos. Então, o texto nós vamos ler é de Lucas 15, do verso 11 até o verso 32, amém? Se os irmãos não acharam, os irmãos podem ler aqui no nosso telão. O texto diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Que texto precioso! Como eu disse, Jesus veio para nos revelar a paternidade de Deus, quem era Deus de verdade para nós, né? Muitas pessoas tinham uma visão meio turva, podemos dizer assim, de quem era Deus, achando apenas que Deus era um criador, achando apenas que Deus era um ser tão poderoso, impossível de se relacionar com um homem tão pequeno e miserável. Mas aqui Jesus começa a revelar um pouco sobre quem de fato é Deus, sobre essa paternidade de Deus. E é muito importante que nós não esqueçamos nunca disso. Deus é o nosso Pai, e Ele é o melhor Pai que nós poderíamos ter. A Bíblia diz, e eu gosto muito desse trecho da Bíblia que diz que Deus é o nosso Abba Pai. Isso é algo muito íntimo. Essa palavra Abba Pai significa papaizinho. Esse é o nosso Deus, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que sempre vai querer dar o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Em 1 João 3,1 diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E por nos amar, e isso é interessante, nós vamos começar a perceber nesse texto que Deus, Ele nos mostra algumas coisas, e Jesus, Ele deixa muito claro algumas coisas nesse texto para nós, né? Talvez diferente daquilo que nós já analisamos esse texto, mas a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é por nos amar, Ele ouve as nossas petições. Ele te ouve. O texto diz aqui que o filho mais novo disse o quê? Pai, eu quero minha parte da herança. O que o pai fez? Deu. Tudo que nós pedimos para o nosso Pai, Ele pode nos dar. Só que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos, porque muitas vezes nós nem sabemos o que nós precisamos. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como pedir, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda nisso. Mas o mais importante que eu quero que você grave agora é que Deus ouve as suas petições, e Ele também nos dá em abundância alimento, segurança e sempre a prosperidade para os filhos que andam perto do Pai. Irmãos, entendam, nós já falamos isso algumas vezes aqui. Só vai sentir o amor do Pai aquele que estiver perto do Pai. O filho rebelde, o filho que não quer estar perto, o filho que não quer abraçar, o filho que não quer beijar, o filho que não quer conversar com o pai, nunca vai se sentir amado. Ele sempre vai sentir que o pai não gosta dele. Talvez essa seja a realidade da sua vida natural. Ah, mas meu pai ama mais o meu irmão, o meu pai ama mais a minha irmã. Você tem que ver como meu pai trata o meu irmão, a minha irmã. Aí você fala, mas você vai conversar com a pessoa, mas como que é seu irmão? Ah, meu irmão é mó puxa saco do meu pai. Então é por isso, ele está lá.
Aí você fica com inveja. Você fala, tá vendo? Olha isso e aquilo. Mas por quê? Porque o seu irmão investe mais no relacionamento com o pai. Quanto mais você estiver perto de Deus, mais amado por Ele você vai se sentir. Quanto mais você ouvir a Deus, mais você vai perceber o quanto Ele te ama. Ele te ama. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus te ama. Só que estar perto do Pai, entendam, irmãos, estar perto de Deus, estar perto do Pai é uma escolha. Assim como é uma escolha sua amar o seu pai, estar perto do seu pai, estar perto da sua família, também é uma escolha sua estar perto de Deus. E o que Jesus diz aqui no texto de Lucas 15? Que o filho quis o quê? Distância do pai. Ele quis ficar longe do pai. O pai amarrou ele? Não, Deus nunca vai te amarrar. Porque Ele te ama, Ele te dá o livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quiser, mas saiba, Ele sempre vai estar à sua disposição. E aí o que Deus diz? O que diz o texto? Perdão, que o filho quis estar longe do pai. E o que acontece quando o filho fica longe do pai? O texto nos diz algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o filho, esse filho pródigo, a Bíblia não diz o nome dele. Por quê? Porque ele tipifica cada um de nós. Quando escolhemos viver uma vida longe de Deus, o filho longe do pai perde todas as bênçãos, todas as regalias da casa do pai. Como é bom você ter a casa do seu pai, né? Ontem eu cheguei de uma célula que eu fui visitar, e aí eu estava com muita fome, porque eu não tinha almoçado ontem, e o lanche foi bênção, mas eu precisava comer mais alguma coisa. E aí eu cheguei na casa do meu pai, e aí eu vi uns pãozinhos lá, eu falei, pai, posso pegar esses pão? Pode pegar. Então é tão bom quando você tem liberdade com o pai, você já vai pegando, você já vai desfrutando daquilo que é do pai. Então por que eu pude falar isso e pegar os pães lá da casa do meu pai? Porque eu tenho relacionamento com o meu pai, eu tenho liberdade com ele, senão eu era capaz de ir dormir com fome. E aí eu cheguei em casa, porque eu desci direto para casa do meu pai. Então eu cheguei em casa, tinha comida para comer, irmão, meu almoço estava lá. Eu falei, agora? Aí eu misturei a janta com pão, com tudo. E aí depois eu não sei porque eu não emagreço, né, irmãos? Mas então, o filho quando ele está longe da casa do pai, ele acaba não desfrutando das coisas do pai. O filho quando está longe do pai, ele acaba perdendo todas as bênçãos da casa do pai. E foi isso que aconteceu aqui com o filho pródigo. Ele começou a se perder. Olha só o que diz o texto. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quantas perdas nós podemos ter quando vivemos longe de Deus? O filho longe do pai, ele também passa fome. O filho longe do pai passa necessidades. É o que o texto diz, que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e aquele filho começou a passar necessidade. Quantas vezes você tem passado necessidade? Aqui eu não quero falar de coisa, de comida natural, mas na sua vida, quantas vezes você tem se sentido vazio? Quantas vezes você faz coisas? Quantas vezes você busca coisas? E você trabalha, e você vai, e você passeia, e você faz churrasco, e você faz festa, mas nada daquilo te sacia. Sabe por quê? Porque o que nos sacia de verdade é estar perto do Pai. Aleluia. Mas se você nunca teve essa oportunidade de estar perto de Deus, você nunca vai entender isso que eu estou te dizendo. Porque na verdade, só Deus pode saciar essa fome que há dentro de nós, que às vezes você acha que é de comida, e aí você come. Mas eu quero dizer, não é de comida. Essa fome que você tem dentro de você é de Deus, porque Ele te criou, amém? O filho longe do pai procura pessoas para resolver os seus problemas, mas eu quero dizer, só Deus pode resolver os nossos problemas. Olha só o que o texto diz lá no versículo 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele foi procurar ajuda. E quantas vezes nós procuramos ajuda das pessoas erradas, sendo que você tem um pai que está de braços abertos. Ele poderia não ter passado por aquilo, mas a escolha dele não foi essa. E aí nós vemos que ele sofreu muito por isso. Qual que era a vida daquele filho perto do pai? Na sua casa ele tinha tudo. A Bíblia diz que o pai era muito rico, porque para dar uma herança você tem que ter dinheiro. E o pai dividiu
e continuou com as coisas tudo tranquilamente. Mas qual era a situação do filho? Ele tinha alguma necessidade? Não. A família estava tranquila, mas longe do pai. A Bíblia diz que ele começou a passar muitas necessidades. Perto do pai, ele cuidava de ovelhas, ele se alimentava do bom e do melhor. Longe do pai, o que aconteceu com o filho? Foi cuidar de porcos. Tem vontade de comer a comida do porco. Quantas vezes nós temos se alimentado dessas coisas ruins do mundo, sendo que você pode se alimentar do melhor de Deus. Aleluia. O filho longe do pai é influenciado até pelos porcos. Olha só, ele foi influenciado por um porco a ter vontade de comer a comida do porco. Eu fico imaginando ele com muita fome e vendo o porco comer e falando: nossa, deve estar bom porque aquele animal está comendo. Mas essa é a vida que o mundo tem para nos oferecer, uma vida de destruição. Ele quis comer até a própria comida do porco, mas a Bíblia diz que nem a comida do porco eles davam para ele. O filho longe do pai fica uma figura horrível, desfigurada. Outro dia eu estava vendo algumas fotos minhas, irmãos. Misericórdia de Jesus. E agora às vezes eu falo agora como que eu estou bonito. Irmãos, totalmente desfigurado longe de Deus. Tenho até vergonha. Se alguém tiver alguma foto dessa, por favor, não coloque nas redes sociais. Eu posso te processar. Brincadeira. Mas irmãos, como a gente fica desfigurado quando nós estamos longe de Deus? Como nós ficamos feios. Mas quando nós estamos perto de Deus, as coisas mudam. Deus muda até a nossa feição, irmãos. Deus é maravilhoso. Mas o filho longe do pai, mesmo estando longe do pai, ele sempre vai ter uma escolha. Ele sempre vai poder ter a oportunidade de voltar para a casa do pai. Quando o filho pensou: eu vou voltar, eu vou me pôr a caminho e voltarei para o meu pai, e falarei com o meu pai: pai, me perdoa, eu pequei contra o céu e contra ti. Olha só o princípio de voltar para a casa do pai. Quando você se arrepende, o pai está te esperando de braços abertos. É interessante que o filho sempre volta com o pé atrás, né? Achando que o pai não vai receber. Mas eu quero dizer que o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, e Ele sempre vai estar de braços abertos. O filho pensou: eu vou chegar lá e vou falar: não, pai, eu não quero mais ser seu filho não, basta para mim ser um empregado. Mas qual foi a atitude do pai? Não, o pai não deu nem atenção porque ele estava falando. O pai pegou e falou: não, você é meu filho, traga uma roupa nova, traga a sandália, traga as vestes, porque o meu filho voltou. Talvez qualquer um de nós não tomaria a atitude daquele pai. Muitas vezes nós somos muito juízes de direito. Não, isso não pode acontecer. Não, isso e aquilo. Mas Deus, Ele veio para nos mostrar que Ele é amor acima de todas as coisas. Que talvez eu e você no lugar daquele pai falava: não, tá certo, você tá certo. Filho não, nem me chama mais de pai, hein? Se me vê por aí, você é meu empregado. Pai, eu vou deixar você trabalhar porque eu estou precisando mesmo. Essa talvez seria a minha, a sua atitude. Mas qual foi a atitude do pai? O pai o amou. O pai o amou até o fim. Mateus 7,11 nos diz algo muito precioso. Se vocês, apesar de serem maus, fala para o irmão do seu lado: irmão, você é mau. É o que a Bíblia diz. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Mal no sentido, perto de Deus nós não somos nada de bom. Se nós formos nos comparar com Ele, entenda, foi só para dar uma quebrada no gelo. Não vai sair daqui falando que o pastor falou que você é mal não, tá? É porque quando eu vejo que tem alguém querendo dormir, eu mexo com vocês. Mas a Bíblia diz que nós, sendo maus, é o que diz lá em Mateus 7,11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É o que a Bíblia diz. Por que mal aqui? Mal no sentido de ser limitado, no sentido de não ter condições de fazer coisas boas. Mas aqui Deus diz que nós precisamos enxergar Deus da maneira correta. Ele é um pai bom, que sabe dar coisas boas. Todos os que lhe pedirem irão receber coisas boas. Irmãos, nosso pai nunca vai se esquecer de nós. Isaías 49,15 diz assim: será que uma mãe
Pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus não se esquece. Às vezes nós temos como a figura materna, a figura mais especial e maravilhosa de todas. E de fato a nossa mãe, as mulheres são muito especiais. Mas o nosso Pai Celestial, Ele diz que pode todo mundo se esquecer, mas Ele jamais esquecerá de você. Deus não esquece de você. Fala para a pessoa do seu lado, o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. Isaías 49:16 diz assim: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49:16 diz isso: eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Esse é o nosso Pai, o Pai que não se esquece de nós. Irmãos, o nosso Pai Celestial, Ele sempre irá se compadecer de nós, mesmo que ninguém se compadeça. O nosso Pai Celestial nos reconhece, mesmo se você estiver desfigurado. O nosso Pai Celestial, mesmo se você chegar perto dele todo sujo, cheio de pecado, você vai poder se sentir abraçado por Ele, perdoado por Ele e amado por Ele. Esse é o nosso Pai, é isso que diz. Lucas 15:20 diz isso. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Isso, irmãos, mexe muito comigo, porque eu me sinto amado como esse filho. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Estando ainda longe, o filho estava cheio de receio, não sabia se o pai iria aceitá-lo, mas a Bíblia diz que mesmo antes do filho pedir perdão, mesmo antes do filho pedir desculpas, o pai o amou, saiu correndo ao encontro dele. Esse é o nosso Pai Celestial. Ele nos ama. Ele nos ama, não independente da sua circunstância, independente daquilo que você fez, independente do seu passado. Deus te ama. Aleluia. Deus tem-nos como dignos, mesmo quando nós não somos merecedores. Nosso Pai Celestial, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos dá novas vestes, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá uma nova esperança. Lucas 15:22, olha só o que o Pai diz: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai, o melhor Pai do mundo. Não há nenhum pai, por melhor que seja e por mais que queira dar coisas boas para os seus filhos, que se chegue perto do nosso Pai. A Bíblia diz que o nosso Pai, quando nós chegamos a Ele, Ele faz uma festa. Foi o que o Pai disse: vamos fazer uma festa. Talvez naquela casa fazia tempo que não havia festa, mas quando o filho chega, o Pai dá uma festa. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque no gesto de arrependimento, nós deixamos de ser pecadores para nos tornarmos filhos de Deus. Esse é o nosso Pai. Nosso Pai Celestial também, Ele sempre vai insistir com você, para que você venha para perto dEle. Nós vemos aqui o filho mais velho, que ficou dentro da casa, que não pediu a sua herança. Deve ter ficado muito bravo com o filho mais novo, com o seu irmão. Com certeza ele ainda estava bravo, porque quando ele ficou sabendo que o pai tinha recebido o filho, a Bíblia diz que ele chega e nem cita o irmão dele como irmão, fala o seu filho. Sabe quando está bravo? Tem mãe que quando está bravo pega e fala: pega lá seu filho. Meu filho? Como assim? E tem pai também, né? O filho está fazendo bagunça, fala lá seu filho, o que ele está fazendo? Mas seu filho não é de vocês dois. Mas quando está fazendo as coisas ruins, é o filho dele, é o filho dela. Mas quando está fazendo as coisas boas, como seu filho é bonito, parece comigo. Agora quando está bravo, olha lá o seu filho lá, ó. Irmãos, e essa era a atitude do filho mais velho. Ele queria que o pai não tivesse o aceitado.
Mas o mesmo pai que se preocupou com o filho que tinha pecado, se preocupou com o filho que estava com ele e que não tinha percebido o quanto aquele pai era amoroso. A Bíblia diz que quando nós estamos perto do pai, ele compartilha tudo que ele tem conosco. O que o pai disse para o filho mais velho? Tudo que eu tenho é teu. Se você não tem desfrutado é porque você não percebeu isso ainda. Mas tudo é teu. Tudo é teu. Irmão, tudo que Deus tem é meu e seu. Nós somos filhos de Deus. Então, se você te considera filho de Deus, saiba, tudo que Deus tem é seu. Você pode desfrutar. A Bíblia diz lá em João 1, verso 12 e 13, algo sobre essa paternidade de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade na carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto é um texto muito intrigante, porque ele nos diz algo muito sério. Todos quando receberam Jesus, Deus nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, não é todas as pessoas que são filhos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que para sermos filhos de Deus, nós precisamos aceitar a paternidade de Deus. Você precisa aceitar. Aquele filho, quando ele vai para fora e ele pede a herança, ele pede para o pai dele, o que ele estava fazendo? Ele estava se desfazendo da paternidade dele. Eu não quero mais ser seu filho. Eu abro mão. Porque quando que entrega a herança para um filho, irmãos? Quando o pai morre. Naquele momento onde ele pede a herança dele, o pai dele está falando, ó, a partir de hoje, eu não sou mais seu filho. Então, para que nós possamos ser filho de Deus, nós precisamos o receber. Receber, crer nele, crer no seu nome, crer no nome de Jesus. E Jesus veio para nos revelar essa paternidade, esse amor, essa graça de Deus, que na verdade as pessoas às vezes não entendem, mas é o que a palavra de Deus diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual é o papel do nosso inimigo neste mundo? Deturbar a imagem do Pai. Dizer que na verdade o pai não tem mais importância na família. Na verdade o pai, a mãe, se você não quiser, você não precisa de pai e mãe mais. Você pode se virar sozinho. A imagem que o mundo quer trazer é que na verdade o pai não presta para nada. Quando o ser humano cria algo cientificamente para que uma mulher possa ter um filho, gerar um filho sem um pai, o que ela está querendo trazer na mentalidade das pessoas? Que o pai não é necessário. Não é necessário. E se você acha que um pai natural não é necessário, com certeza na sua mente você vai achar que você também não precisa de Deus. Você consegue se virar sozinho. Você consegue fazer as coisas sozinho. Muitos homens têm fugido da sua responsabilidade como homem de verdade, como pai. Deus nos criou. A Bíblia diz o quê? Quando Deus criou o homem e a mulher lá em Gênesis: ide e multiplicai, gerai filhos. E o homem tem fugido. Muitos homens não querem ser pai. E quando é pai, não quer assumir a responsabilidade desse nome que é tão pequeno, mas que nos traz tantas responsabilidades. E o homem foge da responsabilidade de pai. Quer deixar tudo nas costas de outra pessoa. Às vezes um pai teve um filho, e aí o relacionamento não deu certo, e acha que só entregar um dinheiro por mês, que na verdade não entrega, né? Na verdade é tomar dele, que se ele pudesse ele não dava. A maioria, infelizmente, acha que isso é ser pai. Só que essa não é a imagem, e esse não é o padrão de pai que Deus nos ensinou. Adão falhou em ser pai. O pai é aquele que dá direção, o pai é aquele que dá exemplo, o pai é aquele que direciona, que não deixa que a família tome as decisões erradas. O pai é aquele que fala: nós vamos trilhar por esse caminho. Esse é o pai que Deus ensinou a ser, porque esse é o pai que ele é. O nosso Pai Celestial é o padrão que nós precisamos seguir de pai. Homens, nós temos uma responsabilidade muito grande, sermos a imagem e semelhança de Deus. Ele é o pai. Um pai que nós podemos confiar, um pai que nós podemos nos espelhar. E muitos homens hoje em dia têm fugido disso.
quer deixar tudo na responsabilidade da mulher. É a casa, é os filhos. Quando tudo dá certo é porque eu estou aqui. Quando tudo dá errado é porque eu não estava aqui, então ela fez. Não, se ela fez errado, você é mais culpado ainda. Isso é muito sério. Ser pai não é brincadeira. Ser pai é muito sério. E você que nasceu homem, você irá prestar contas a Deus pelo pai que você é, pelo pai que você ainda vai ser e pelo pai que você foi. Mas Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Talvez hoje seja a oportunidade que Deus está te dando para recomeçar os seus relacionamentos com os seus filhos, com a sua esposa. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer que o nosso Pai, Ele sempre está nos esperando para nos dar uma nova oportunidade. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus era ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Hoje nós estamos aqui, como eu disse também, é o dia da nossa Santa Ceia. Hoje nós iremos celebrar o sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício de Jesus na cruz foi o que nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Foi através do sacrifício de Jesus que nós pudemos, ou que hoje nós podemos tomar posse dessa filiação, dessa paternidade. Foi através de Jesus. É o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Só através de Jesus, eu e você podemos ser filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. E aí o verso 15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize. Nós falamos aqui sobre a liberdade, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu e você somos filhos de Deus, porque em Cristo nós fomos livres de todo pecado, de todo jugo. Eu não sei qual é o seu relacionamento que você tem com Deus. Eu não sei se você considera Deus como seu pai. Nós podemos nos relacionar com Deus de diversas formas, mas eu quero dizer que a Bíblia diz que Deus é um Deus de perto e não longe. A maneira como você se relaciona com Deus será determinada pela forma como você está disposto a se entregar a Ele. Acho que eu já disse sobre essa ilustração aqui. Um dia um pequeno menino perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai começou a pensar e falou para o filho. Na hora passou um avião e falou: Deus é daquele tamanho. E aí o filho falou: nossa, mas Deus é tão pequeno assim? Porque quando você vê um avião longe, ele é muito pequeno, né? Dá para você medir ele com os seus dedos. E aí o pai falou para o filho: vamos fazer um passeio. E aí o pai levou o filho no aeroporto. E quando o filho chegou no aeroporto, o pai falou: olha, ó, Deus ali também. Ele falou: desse tamanho? Por quê? Exatamente aquilo que eu disse. Quando você está longe de Deus, você vai achar que Deus ele é pequeno. Mas quanto mais perto você estiver de Deus, maior você verá o tamanho desse Deus. Qual é o tamanho de Deus para você?
O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de pai para filho. A paternidade de Deus foi revelada em Jesus, e esse texto que nós lemos deixa muito claro que Deus nos ama de uma forma tão grande que Ele nos trata como filhos, e Ele não liga para aquilo que você já fez. Ele sempre está disposto e de braço aberto para te receber. Eu não sei se todos aqui já um dia fizeram a decisão de serem filhos de Deus, porque a Bíblia diz que essa é uma decisão nossa. O Pai, Ele sempre está disposto e de braços abertos, mas só é filho aquele que o recebe. Hoje em dia nós temos uma prática no mundo que eu acho muito importante, porque tem tantas crianças que são jogadas pelo pai e pela mãe, abandonadas. E aí tem algo que eu acho precioso demais. Eu não posso ter mais filhos, né? Quem sabe um dia Deus toca no nosso coração, vamos nós adotarmos uma criança. E eu acho isso precioso, irmãos. E aí a Bíblia diz, hoje nós vemos que os pais adotam. O pai e a mãe não podem ter um filho, a maioria das vezes, é assim que acontece. Adotam uma criança. Mas entenda, hoje você pode escolher ser adotado por Deus. Uma criança num orfanato, ela não pode escolher um pai. Não é? Eu fico imaginando uma criança, e aí a gente vê às vezes, e quanto maior fica a criança, mais difícil é para ela ser adotada, não é? Vocês não sabem disso. E aí ele não pode escolher. E às vezes eu imagino que quando vê alguém chegando e eles sabem o que acontece, e vê um casal, um pai, um homem, uma mulher indo adotar, e há uma expectativa no coração: será que eu vou ser adotado? Será que vai me escolher? Eu quero dizer que você pode escolher hoje ser filho de Deus. Aleluia. Ele está de braços abertos para ser o seu pai. E às vezes nós mesmos dentro da igreja nos relacionamos com Deus de uma maneira errada. Não entendemos que o nosso Pai tem tudo para nos dar e vivemos à mercê de migalhas. Eu quero dizer que o seu Pai está à sua disposição para te dar o melhor. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Qual é o seu relacionamento com Deus? Esse Deus que é Pai, Pai nosso, o Pai nosso que está nos céus, e também faz morada dentro de nós. A Bíblia diz que quando nós entregamos, quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, que esse Pai Celestial, através do seu Espírito Santo, vem habitar dentro de nós. Eu fiquei pensando muito essa semana sobre isso, pensando nos dias dos pais. Qual é o relacionamento que, como filhos de Deus, nós temos com Ele? Você conversa com o seu pai todo dia? Você pega na mão dele todo dia? Você fala com ele? Nosso Deus é um Pai. Quantas vezes você tem ficado tão longe dele? Você não sabe nem mais como chegar perto do Pai, porque as coisas não estão fáceis para você. Mas hoje eu quero te dizer que o Pai Celestial te ama e Ele está à sua disposição. E eu quero que você pense nisso. Você, com seus olhos fechados, pense no seu relacionamento que você tem tido com Deus, que é Pai. Por mais que o mundo queira deturbar a imagem do Pai, o Pai é a melhor figura de uma família. O pai é a base de estrutura, é o fundamento de uma família. É impossível você ter uma família estruturada se você não tiver um pai presente. Não vai acontecer. E o nosso Pai, Ele quer estar presente na sua vida. E se você não tem se relacionado com Deus como um pai, e se hoje você quer correr para os braços desse Pai, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus, mas se você não tem se relacionado com Deus, ou faz tempo, você um dia até entregou sua vida para Jesus, foi num apelo de arrependimento, mas não se relaciona com Ele. Hoje esse Pai está aqui, Ele te chama para perto. Esse Pai nosso que está nos céus quer morar dentro do seu coração. Sabe? Muitas vezes na minha vida, eu precisei de algum conselho do meu pai.
Meu pai sempre foi direto em muitas coisas que ele disse para mim. E muitas vezes meu pai falou algumas coisas que deram norte para a minha vida. Talvez você precise de um norte na sua vida. Eu quero dizer que o nosso Pai Celestial está aqui. E Ele pode te dar direção. Ele, na verdade, esse é o objetivo dele, trazer direção para a sua vida. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se alguém no nosso meio que ainda não tem Deus como Pai, e hoje quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar pela sua vida. Talvez você não entenda qual que vai ser o desdobrar disso da sua vida, mas eu quero dizer que a melhor coisa é ter um Pai. A melhor coisa é ter um Pai presente. Eu estou falando agora de um Pai celestial, um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes, um Pai que não se preocupa se você é bom ou ruim, um Pai que não olha para você querendo algo em troca. Nós vemos hoje em dia muito pai investir na vida dos filhos, paga uma escola cara, paga uma faculdade, querendo que esse filho traga retorno. Esse não é o nosso Deus. Ele só tem para dar, para dar, para dar, para dar, para dar. Você pode desfrutar disso. Quero perguntar para você, irmão, irmã, qual tem sido o seu relacionamento com esse Pai? Pense nisso. Nós vamos louvar ao Senhor. E se tiver alguém que quer receber oração, quer entregar a sua vida, você pode vir aqui à frente enquanto louvamos. Deus está aqui. Ele está aqui de braços abertos. Não perca a sua oportunidade. Hoje pode ser um marco na sua vida, como foi na vida do filho pródigo. Eu imagino quanto tempo o filho pródigo ficou pensando: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu fico aqui nesse mundo perdido ou eu vou lá falar com meu pai? Eu vou ou não vou? Aí quando ele viu que não tinha mais jeito, não foi no primeiro momento, eu tenho certeza que não. E quantas vezes você tem relutado? Eu me entrego para Deus ou não me entrego? Eu já tentei, mas não dá certo. Meu dinheiro já acabou. Eu já estou querendo comer as coisas imundas deste mundo. Deus está de braços abertos. Aleluia. Pense nisso. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.